Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Castor, um sonho de colchão. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. E o Shark, a plataforma que melhor investe em startups pelo mundo. Aumenta o volume e o Rav chegou. Ravissani Live Show. Boa noite! Está no ar mais uma edição da Ravissani Live Show. Quem só vê o resultado não vê o trabalho. Quem só vê a medalha não vê as quedas. Quem só vê o sucesso não vê o processo. O BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado para você ter sucesso financeiro e construir a sua história. O BTG reconhece quem é você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Boa noite! Sorria, sorria com alegria! Aí! Grande maestro, música, música, maestro! Ravissani Live Show, começando! Que alegria! Estamos juntos, mais uma edição da Ravissani Live Show, acaba de começar. Estamos aqui diretamente do Teatro Arthur Rubinstein, do Clube Hebraica, o maior clube judaico do mundo hebraica de São Paulo. E maestro, você tem bons amigos, maestro? Tenho muitos. O baixista é teu amigo? Amigo. O baterista é seu amigo? Também. O Yuri? É, É muito importante na vida ter um bom amigo. com certeza. Aliás, maestro, você sabe por que o tenor não usa cueca? Não sei não. Porque é roupa de baixo. Um bom amigo. Os músicos são muito entrosados aqui na nossa banda, Ravissani's Band. E o bom amigo, maestro, o bom amigo é aquele que está do seu lado nas horas difíceis, nas horas alegres. E a Torá, ela incentiva a pessoa a adquirir um bom amigo. Assim está escrito na Torá, na Ética dos Pais. O Kne lecha haver, adquira para si um amigo. Como? De que maneira? Vou contar para vocês um episódio. Pois certa vez, no meio da guerra, um soldado pediu permissão para o seu tenente se ele podia voltar para o campo de batalha e buscar um amigo que não havia aparecido ainda. O tenente negou a permissão, alegando: provavelmente, se ele não voltou até agora, ele já está morto. Você vai se arriscar e se ferir por um homem morto? Permissão negada! O soldado desobedeceu às ordens do seu superior, voltou ao campo de batalha. 3 horas depois, ele volta com o cadáver do seu amigo nas costas. O tenente ficou muito bravo e disse: eu falei para você que ele estaria morto. Você se arriscou, poderia ter morrido, me diga, valeu a pena? Então o soldado olhou nos olhos dele e disse: valeu a pena, pois quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E antes de morrer ele disse: eu sabia que viria amigo.
Na vida, todos nós precisamos de um amigo. Seja um amigo verdadeiro. E saibam que o amigo verdadeiro é aquele que aparece quando todo mundo já se foi. Pense nisso. Olá pessoal, Rav Sani aqui falando. Eu tenho um recado importante para você. Você conhece o meu livro? Já pensou nisso? Um livro de mensagens de vida, acompanhadas de charges em piadas. Charges essas que são a escada, são piadas que servem de escada para a mensagem de vida daquele dia. E as mensagens são chanceladas pela Kabbalah milenar judaica. Se você quer adquirir esse livro e se encontrar comigo diariamente, sim, um encontro marcado entre eu e você, no começo do seu dia, antes de dormir, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela ou acessar o nosso site ravsani.com. E por esse mesmo site você pode ser meu aluno, sim, na Rav Sani Academy. A Rav Sani Academy foi projetada para que eu e você juntos possamos estudar o que existe de melhor nas escrituras sagradas do Tanakh, extraindo delas conselhos extraordinários, dicas valiosas em prol da sua prosperidade, do seu sucesso, da sua saúde mental, física e espiritual. Temas como o misterioso livro de Esther, a sabedoria do rei Salomão, o mais sábio de todos os homens e muito mais você vai encontrar na Rav Sani Academy. Ah, alunos da Academy recebem o e-book do meu livro. Tô te esperando. Nós acreditamos que as ideias mais disruptivas do mundo estão guardadas em silêncio. Nós acreditamos que os loucos em um futuro próximo serão chamados de gênios. Nós somos o início de um movimento onde futuros tubarões de negócios serão tangibilizados no presente. E o Shark, o mundo dos criptoativos e startups nunca mais serão os mesmos. Chegou o momento de recebermos esta figura ilustre. Ele é advogado, jornalista e presidente da Associação Paulista de Imprensa. Seja muito bem-vindo, Sérgio Redó! Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sérgio, querido Sérgio Redó! Sérgio Redó, sempre muito elegante. Muito obrigado. Olha só o lencinho. Obrigado. Que alegria tê-lo aqui comigo no palco do Teatro Arthur Rubinstein, aqui na Hebraica de São Paulo, que é o maior clube judaico do mundo, você sabe, né? Não tenha dúvida. E eu estava lhe dizendo aqui nos bastidores que nós tivemos a honra, não é, de comemorar o aniversário do 87º aniversário da Associação Paulista de Imprensa em um show que foi feito aqui. Aqui no Arthur Rubinstein? Aqui no Arthur Rubinstein. Na verdade, aproveitamos, né? Nós tínhamos um grande vice-presidente nosso, que é o que cuidava da vice-presidência artística da Associação Paulista de Imprensa, e é também na verdade, eu não diria um imitador, porque ele é perfeito, não é? Do Elvis Presley. Ah, é? É. Ele é um cover do Elvis? Um cover do Elvis. Que coisa, hein? E realmente um nome fantástico. E eu vou, inclusive, se me permitir... Claro. Eu vou te mandar um pedacinho do momento em que nós falamos da Associação Paulista de Imprensa aqui no Teatro Arthur Rubinstein, claro. Com ele. Com certeza. É verdade. Será uma honra. Inclusive, Redó, você hoje, óbvio, uma figura muito conhecida, uma personalidade. Obrigado. Frequentamos o mesmo clube. Verdade. Já nos encontramos em vários eventos. Não tem dúvida. E, Redó, você é presidente da Associação Paulista de Imprensa. Correto. Como essa responsabilidade caiu no seu colo, Redó? Então, pergunta extremamente pertinente e altamente elucidativa para o seu público. A Associação Paulista de Imprensa é uma entidade que foi fundada no dia 1º de maio de 1933. 33. 33.
Ela vai fazer agora, em 2023, 90 anos de existência. Aliás, com um grande evento e que de antemão você está convidado. E depois eu tenho um outro grande convite para lhe dar também. Obrigado, Renan. Mas o fato é o seguinte, essa entidade, ela veio com a finalidade, olha que coisa interessante. Sim. Isso é histórico. Claro. Vai ficar registrado nas suas câmeras e no seu programa. Para toda a eternidade. Have Sunny Live Show. Exato. E é, na verdade, um registro importante. Veja só, 1932. E por que 1932? Foi exatamente no momento em que, em 1930, havia uma revolução em andamento pelo então presidente, né, que se empossou, não é? E, na verdade, com tudo que aconteceu à época, né, nós tivemos aí um trabalho fantástico, né, por parte de todo o Brasil, que já estava cheio daquele processo de alternância do poder, café com leite, os paulistas e os mineiros e tal, né? E aí, quando surgiu do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. E nessa importância, ele acabou, né, se completando do governo, porque as posições por ele tomadas à época era de fazer uma nova carta constituinte, era de estabelecer estabilidade em todo o processo, não é, governamental do país e redistribuir o poder no Brasil, Sim. que à época já tinha o Rio Grande do Sul, já tinham também os nordestinos, trazendo, né, com a exploração da cana, não é, a cultura, a monocultura da cana, enfim, e todo esse processo. E nada disso aconteceu. Ele assumiu em 30, em 32 uma revolução, inclusive no dia 23 de maio de 1932, nós tivemos um início de movimento por parte de 5 jovens. Todo mundo fala 4, mas são 5. Porque todo mundo fala o Movimento Revolucionário 9 de Julho, MMDC, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Quando, na verdade, tem um quinto. E por que não aparece esse quinto, que é o Alvarenga? Porque, na verdade, o Alvarenga ele veio a falecer 35 dias depois do dia 23 de maio. E aí reforçou ainda mais para eclodir, no dia 9 de julho, a verdadeira revolução, onde mineiros e paulistas se uniram para combater o governo Vargas com a finalidade única. Não era de se tornar independente, como foi vendido na época, um grande fake. Primeiro fake news. O primeiro fake news. Na época, que era a finalidade de fazer com que isso tudo acontecesse. E não é verdade. O objetivo era constitucionalista. Não havia uma Constituição vigente, portanto não tinha ordem, não tinha determinação, mais ou menos o que está acontecendo hoje. No fundo, é bem isso que nós estamos vivendo. Só que de forma moderna, não é? Com todos os aparatos aí digitais e tudo mais. E aí, na época, 1932, houve a Revolução e grandes paulistas, não é? Grandes paulistas, Guilherme de Almeida, José Maria Lisboa, Casper Libero, Assis Chateaubriand, Sim. o Assis menos, já um pouco depois. Chateaubriand. Então, mas esses 3 se uniram e fundaram a Associação Paulista de Imprensa, entendeu? Essa foi a finalidade. E nós pegamos essa herança fantástica, já numa entidade muito decaída, não é? Eu entrei em 2009. No fundo, para salvar a API. A API ia... você assumiu a presidência em 2009. A API ia fechar. Na verdade, não tinha mais condições. O então presidente da época, né, o meu querido amigo jornalista Costa Carregosa, grande jornalista, foi da Band, foi da Folha de São Paulo, e ele acabou, por motivos profissionais, não tendo condições de permanecer na API, e a API com um monte de dívidas, mais de 600 mil reais em dívidas, ela acabou tendo uma situação muito difícil. Eu, então, jornalista, como fui, trabalhei na Rádio Metropolitana, fiz programas na Record, fiz programa na Gazeta, e todos como, na verdade, o único local que eu fui contratado foi na Metropolitana. Os outros, na rádio? Na rádio, a FM Metrô. Sim, até hoje. Isso, a Metrô, exato. Que na tá Paulista? Aí. Isso, claro, na nossa sede, lá que sempre esteve lá na Paulista, no edifício Central Park, não é? Sim, exatamente. Isso. Exatamente. E, na verdade, nós fizemos todo esse trabalho, né? E ligado à imprensa, e fomos convocados por um grupo de amigos para tentar ajudar a API. E naquele momento eu me candidatei a presidente, ganhei,
e nós estamos já no nosso 3º mandato. E deu certo, então. Graças a Deus, a API forte como nunca. Hoje ela está atuando. Representativa. Atuando, inclusive assinamos agora recentemente, não é? Óbvio que não como presidente da API, mas eu estava lá presente neste momento de uma nota que foi oficializada para o Brasil inteiro, né? Em razão desse decreto do presidente da República, sim, em dar o indulto, não é, individual ou graça e perdão, não é, para o deputado federal Daniel Silveira. sim. E agora nós estamos, inclusive, replicando para que esse indulto seja dado também para 4. E aí é que eu fiz essa pequena digressão para que o seu público entendesse o porquê que nós estamos lutando por isso. Sim. Porque, de novo, nós estamos ferindo de morte a Constituição brasileira, onde existem 4 jornalistas ainda submetidos a um regime de absoluto silêncio, não pode se manifestar, não pode trabalhar, não pode falar, não pode fazer nada, em virtude de atitudes, ao nosso pensar, com o máximo respeito que nós temos ao Supremo. Não concordamos quando achincalham, quando avacalham o Supremo. O Supremo é a mais alta corte do país. De justiça desse país. De justiça, e tem que ser respeitada dentro do tripartidarismo, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Essa é a democracia. Exatamente. Redó, você tem uma carreira brilhante, né? Você atuou como jornalista e também como advogado. Sim. Né? Compartilhe um pouco conosco dessa sua carreira no direito, no jornalismo. E na administração de empresa também. Eu sou administrador com pós-graduação no Mackenzie. Sim. E tenho a honra, né, na verdade, de ser auditor. E a gente já fez auditoria em algumas empresas. E no fundo é o seguinte, eu como profissional liberal não tenho muito, né, a falar, graças ao bom Deus, hoje num grande grupo, né, que na verdade está sendo representada por um grande amigo e também meu primo, né, Dr. Fernando Azevedo Fantauzzi, que inclusive está em viagem internacional, e ele é o presidente, né, do Panther Chapter Group, que é um grupo de várias empresas, né, empresa americana, empresa de Dubai, empresa do Brasil também, e eu, na verdade, com mais 3 advogados, nós montamos um grupo de advogados para administrarmos a parte, não é, jurídica deste grupo. E eu, particularmente, também já tive uma passagem que eu reputo, né, extremamente saudosa pela nossa Ordem dos Advogados do Brasil, onde fui conselheiro, né, onde fui diretor e tivemos um espaço importante em algumas comissões. Quais foram as principais dificuldades que você teve que enfrentar para chegar aonde chegou? Muitas, muitas. É aquela história, né? Quem olha os uísques que eu tomei, com o máximo respeito, que até porque hoje... Aliás, mandei colocar o uísque aqui na sua caneca. Não, pelo amor de Deus. Colocou, né? Colocou o uísque na dele. Não, é água. Nós abolimos essa bebida com o máximo respeito de quem gosta, né? Já gostei muito, mas hoje nós, por questões de conceitos, né? E principalmente espiritualidade, a gente não tem... A gente só limita a tomar vinho, bom vinho. Vinho, um brinde. Um brinde, isso, um bom vinho. Mas a grande verdade é essa, né? Quem vê os tombos que eu tomei não sabe, né? A bebida que a gente hoje tem a oportunidade de degustar. No fundo é o seguinte, Ravi, eu penso que, inclusive, se me permitir, né, com a importância do seu programa, com a sua divulgação no mundo inteiro, porque não é só no Brasil, é no mundo, porque também estão as redes sociais, né? E esse programa que tem realmente trazido grandes personalidades, eu me sinto honrado de estar sentado nessa cadeira aqui, onde já várias, né, autoridades tiveram a oportunidade, e eu quero dizer o seguinte, o único motivo do trabalho, do sucesso é o trabalho, não é? Determinação, acreditar em Deus, estar presente, né, em todas as motivações que possam ajudar, não é, o seu semelhante, como você faz, aliás, muito bem, não é? Você, inclusive, nos deixou encantado quando participou de uma reunião empresarial, eminentemente empresarial, não é, do nosso querido Sandro Augusto. Sim, esteve aqui. Então, tá vendo? Ó, eu assisti, inclusive, por isso que eu estou dizendo. Eu ia citar o Sandro,
Mas agora, já que nós falamos, né, Sim. é que tiveram tantas outras autoridades e personalidades que às vezes um amigo vai falar, Redó, eu também fiz o programa do Rev, você não me falou e tal. Então, daí. Mas exclusivamente o Sandro, porque ele é presidente de um CEO de um grande grupo, né? Sim, Brasil que dá certo. Multissetorial. Multissetorial, né? E eu também tive a oportunidade de entrevistá-lo, e eu quero, inclusive, externar, você não foi entrevistado no nosso programa Sala de Imprensa, porque esse ano nós ainda não fizemos nenhuma entrevista, aquilo que eu lhe disse. Será uma honra. Posso deixar registrado aqui no Já ar? está. Porque a gente tem vários programas que foram gravados e eu ainda não levei, não é, para a transmissão em nossa rede de televisão. Como é a sua também, né? Exato. Nós atuamos no mesmo segmento televisivo. Mas, Redó, então para você... trabalho. É trabalho. A definição do sucesso é o trabalho. É o trabalho. É a disciplina. E outra, quem vê a gente, né, com toda essa, graças a Deus, posição, não sabe o quanto a gente já teve a oportunidade de lutar, né? E lutar com obstinação, com determinação, como dizia nosso querido Ayrton Senna. Ayrton Senna. E eu não entendia muito, né? Com todo Grande respeito, Ayrton Senna. Que pese, né, os nossos estudos, inúmeros diplomas, faculdade e tudo, mas quando o Ayrton falava assim, quando você estiver se dedicando a uma profissão, faça tudo o que você puder. E quando você chegar no ápice, saiba que cabe um pouco mais para você chegar na frente. Sensacional, Ayrton Senna. Aliás, falamos sobre o Ayrton Senna no evento do Sandro. Ah, sim. No coquetel Isso. pré-evento. Que é esse que vocês esteve presente? Estávamos eu, você Sim. e o nosso querido Magalhães Pinto. Isso. E falamos sobre o Ayrton Senna. Isso. A representatividade dele lá fora. Um grande atleta e que foi valorizado. Só depois da morte. Não, já era, mas depois da morte... Não, ele era como todo grande piloto. Exato. Nós tivemos o Emerson Fittipaldi, Exato. tá certo? Nós tivemos Era muito valorizado. Muito valorizado. Só que depois da sua passagem, o seu nome foi valorizado. Se esvaiu, né? Na Europa, principalmente. Mas a gente ficou sabendo, eu estou falando por mim, não por você, Ravi. Você, como um homem internacional, então tem muito mais cabedal para falar sobre isso. Mas eu, particularmente, eu não sabia a repercussão do... Veja, o dia da morte dele, né? 1º de maio de 1994, tá certo? Sim. Se não fala verdade. memória. 1º de maio de 94. E o que aconteceu? E foi num domingo. Sim. Por causa o Grande Prêmio de Imola. E não era para ele correr. Não era para ele correr. Ele já tinha dito que não estava bem e tudo mais. Não queria correr. Olha, segunda, terça e quarta, o Japão decretou luto oficial, ou seja, o país decretou o luto oficial. Antes de nós decretarmos. Porque o luto oficial ao Ayrton Senna, no Brasil, só foi decretado na segunda-feira. E o Japão, no domingo, o imperador, junto com o primeiro-ministro japonês, se reuniram e decretaram porque, imperador do Japão. O imperador, veja, na época o Hirohito. E, no fundo, veja que tudo isso aconteceu. Olha, para entender, o Japão, na época, era a primeira nação do mundo. Aliás, a segunda, a primeira era os Estados Unidos. Sim. A primeira, em questão de PIB, né? Sim, sim. E, na verdade, a segunda maior nação do mundo parou. E depois eles hoje, não sei se você sabe, é uma coisa interessante, eu como também fui, né, presidente do ANB, hoje é SP Tours, nós é que construímos o sambódromo paulistano, né? Esse sambódromo que está aí e tal. Eu tenho uma história legal também, que a gente estimulou o empreendedorismo no evento do samba, não é? E na verdade, que é o do carnaval. E no fundo, até recentemente eu conversei com um grande amigo, né, o Carlos Schroeder, não é, que foi diretor-geral da Rede Globo, e ainda lembrei quando foi assinado o primeiro contrato para transmissão do Carnaval de São Paulo. Meu querido amigo, seu compatriota, né, e também Davi Hall. Sim. Davi Hall, não é, o tio dele, sim, não é, que tem o nome de uma avenida importante. E você, Redó, envolvido em tantos negócios, dá tempo de advogar? Você presidente de 3 entidades. Isso, que é a minha paixão, é a sua paixão, mas dá tempo? Dá porque a gente tem hoje 3 escritórios, né? Certo. E bons escritórios. Sim, e qual é a área? Todas as áreas. Por quê? Nós fazemos até direito internacional. Certo. Por Tanto quê? Tributário. Tudo. Tributário, criminal. inclusive, é uma das nossas especialidades, né? É? Na área de recuperação de ativos. Ah, que bom saber. Isso é importante. Nós temos, inclusive, para você ter uma ideia, um dos nossos auditores
7 anos de Ernst Young e 5 anos de Price Waterhouse, e também teve uma passagem, não é, pela KPMG. Então, você vê que é um timaço. Não é? E também com o professor, não é? Com 3 professores, não é? Juristas que fazem parte do nosso grupo de advogados. Enfim, a gente tem aí um time... A verdade... Então dá tempo porque você coordenou isso muito bem. O que você fez na sua vida, não é? Espiritual primeiro, né? Como um rabino que o é, né? E o trabalho que você tem de congregar e ajudar pessoas, foi o que nós fizemos particularmente na minha vida, eu, profissional. Eu procurei me unir, não é? Meu grande patrimônio hoje não é dinheiro, não é bens, não é ativos. Meu grande patrimônio hoje é os meus amigos, é o relacionamento que eu tenho, não é? E hoje esse Deus maravilhoso conseguiu fazer com que a gente unisse algumas dessas expertises para juntos estarmos... Não é? Eu vou citar um dos nossos profissionais de excelência, é o professor Ivan Sartori, não é? Ivan Garizio Sartori, que é o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É nosso sócio, né? Atua junto com o filho dele, o Marcelo Sartori, e nós estamos... E outros advogados, né? É que eu não gosto de citar, porque senão os amigos... Esqueceu o meu nome, Mas você soube delegar, você soube coordenar e a organização faz com que você possa... E hoje somos um grupo. Transitar entre... Somos um grupo. Um grupo. Redó, agora uma dúvida pessoal minha. Você é presidente da Associação Paulista de Imprensa. Perfeito. Mas muitas pessoas querem saber qual a diferença, né, da Associação Paulista de Imprensa... E a ABI. Exatamente. Associação Brasileira de Imprensa. Não, a Federação Nacional de Jornalismo. Porque muitas pessoas, elas... Qual é a esfera de atuação de cada uma delas? Então, eu sou vice-presidente da Federação Nacional de Imprensa, certo. A FENAI. Ok. E tem a Federação Nacional de Jornalismo. E qual é a diferença? Que é a FENEG. Né? Exato, então, exato. Exatamente. Então, é bom esclarecer. É fácil resumir. Nós lutamos pelo Brasil, não é? E essas entidades, enfim, com todo respeito, né? Mas elas, na verdade, se partidarizaram. Ah, é? Né? Você acha isso? Você veja hoje a ABI, uma das mais importantes entidades de jornalismo do mundo. Certo. Do mundo, não é? Meu querido amigo Domingos Meirelles, não é? 20 anos de Rede Globo Televisão, mais de 10 anos na Record. Para ter uma ideia, a Globo tinha o núcleo Domingos Meirelles, porque depois de um determinado momento, quando eles começaram a se reestruturar, o Dr. Roberto Marinho fez um trabalho e criou, né, através de toda a direção, né, os núcleos. Então, núcleo de jornalismo, núcleo de novela, núcleo de dramaturgia, cinemas, né, criaram o núcleo Domingos Meirelles. Uau. Entendeu? Uau. Quer dizer, para você ver a importância dele. Foi 2 vezes presidente da ABI. Na última, eu fui, inclusive, um conselheiro, um modesto conselheiro, né? Membro. E hoje a entidade está entregue para PSOL, PDT, PRTU, PT, entendeu? Veja, eu não tenho nada contra os partidos, até porque eu fui dirigente partidário. Eu sou filiado a um partido. Sim. E partido político é essencial para qualquer país do mundo. Sim. Se você tiver, como agora, tem aí um grupo querendo que as pessoas sejam candidatos independentes, que não sejam que não tenha nenhum vínculo partidário, isso é uma idiotice, isso é uma falácia. Não existe isso. Por quê? Porque você consegue, veja, isso desde 1759, 1750, a Revolução Americana. Não é? Com a Revolução Americana, logo depois a Francesa e logo em seguida, não é? As grandes revoluções do mundo, democraticamente falando, né? Todas elas foram embasadas ao quê? Aos poderes legislativo, executivo, judiciário e aos partidos. Nos Estados Unidos até hoje, republicanos e democratas. Na Inglaterra, trabalhista e conservador. O que você quer dizer é que o jornalismo não pode tomar partido. Não tem que ter partido. Tem que ser neutro. Não pode ter partido. Eu fui candidato a senador em 2010.
Fui candidato a senador da República, fiz mais de 200 mil votos. Eu não sabia disso. Mas trabalhei 35 dias. Por quê? Porque o então candidato da nossa coligação, o candidato a governador era o Celso Russomano. Sim. Esse deputado com mais de... O Celso é o nosso atual presidente do... Ele é presidente de honra. Já foi presidente do Conselho, hoje é presidente de honra da Associação Paulista de Imprensa. E a mesma coisa, eu fui candidato a senador porque houve um convite na época feito por ele e pelo então governador Paulo Maluf. Eu sempre estive naquele partido que depois eu saí, em razão também de problemas de corrupção, de todo esse achincalho que os partidos políticos viraram, e passei a ser do Partido Social Cristão, PSC. Né? E, na verdade, o que eu sinto? Hoje, essas entidades estão extremamente politizadas, o que eu acho maravilhoso, porque a política é a rainha das ciências. Ninguém vive sem política. Você, quando acorda de manhã e define se você vai tomar café com leite, café puro ou chocolate, você já está fazendo uma política para a sua vida pessoal e gastronômica. Você tem que decidir. O que não pode é ficar em cima do muro. Senão, o que você faz? Sai de casa sem tomar nada. E é o que acontece, não é? Aliás, nós tivemos alguns dirigentes que só ficavam em cima do muro. Aliás, nós temos um partido político que só fica em cima do muro, não decide nada. E está aí o que nós estamos vivendo hoje, né? E a grande verdade é a seguinte, essas entidades acabaram se politizando partidariamente, o que é muito ruim para o Brasil. E aí, o que eles fazem? Uma política nefasta, uma política sem valor, uma política sem a essência da política, que é promover o bem público, que é lutar pelos interesses da população. Da população. E representar o povo. Dentro da Câmara, dentro do... Câmara Municipal. Nos municípios. Nas Assembleias Legislativas dos Estados. Sim. E na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Principalmente. Então, veja, o que ocorre? Hoje nós temos tudo isso deturpado. Sim. Tá certo? Eu poderia até falar mais, mas como o seu programa é um programa extremamente leve, suave, sim. Então eu prefiro... Eu gostaria de extrair de você a sua visão atual sobre o jornalismo, o momento em que o jornalismo está vivendo. Qual é a sua visão? A questão da isenção, da apuração fidedigna. Eu acho que o jornalismo, já entrevistei aqui Boris Casoy. Sim. E ele, nosso querido Boris Casoy. Nosso querido irmão Boris Casoy já esteve aqui, foi um programa incrível, espetacular. Nós conseguimos mostrar um lado do Boris jamais visto. Olha, que lindo. Na televisão. E ele se emocionou muito, é judeu, o Boris. Sim, eu sei, E se orgulha Exato. de suas raízes. Lógico. E ele... Não, e um homem inteligentíssimo. Inteligentíssimo, e culto, intelectual. Você sabe quem pôs o Boris da televisão? Quem? Davi Hall. Olha só. Davi Hall foi superintendente da Globo, foi superintendente da Manchete. Sim. E depois veio presidir o AMB, Eventos da cidade de São Paulo, isso em 1993. Sim. O Boris Casoy, naquela época, era o redator-chefe da Folha de São Paulo e estava indo para a diretoria da Folha. Quando o Davi, muito amigo dele, falou: Boris, você é um homem muito culto, você é um homem inteligente, você é um cara muito preparado, você tem que ir para a televisão, você tem que ser um grande comentarista. Um âncora. Um âncora. Aí ele virou e falou assim: o Davi, isso eu sei porque contado pelo próprio Davi e confirmado pelo Boris, se você me permitir aproveitar esses milhões de telespectadores que você tem, no meu programa, Sala de Imprensa, está lá. A entrevista que eu fiz com o Boris. Eu vou assistir. Ele fala isso. Ele falou aqui sobre o jornalismo, Exatamente. a diferença, as mudanças. Isso. E você enxerga elas também. Com tristeza. Sim. Não é? Porque o jornalismo, ele é, para a democracia, uma irmã siamesa, não é? Do direito. O irmão, né? Porque jornalismo o irmão siamês do direito. Porque sem direito e sem jornalismo, você não tem democracia. É justiça, direito e jornalismo. Sem esse tripé, fica manco e cai. Ou vira republiqueta ditatorial, que é o que nós temos aí com Venezuela, como nós temos em Cuba. Sim, e que não deu certo em nenhum lugar do mundo. E que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Né? E que é nefasto. Não é? E que é altamente corrosivo, não é? Para o ser humano. Não tem como conviver num país
que impeça o direito da manifestação, da expressão, do pensamento, não é? E nós temos isso garantido na nossa Constituição, no artigo 5º, não é? Inciso 4º e 9º, artigo 220, consagrado na Constituição. E ele está sendo, infelizmente, pisoteado. É muito triste. Você também preside a Academia William Shakespeare. Conte para nós. Então, inclusive permita, essa espada que está decorando a nossa mesa hoje. Essa espada, ela é um objeto utilizado nas nas cerimônias. Os membros da academia recebem de presente essa espada. Exato. Conte para nós um pouquinho da história da academia, a sua função. Muito obrigado. Como porta-voz da academia, e fale um pouco dessa linda peça, linda espada. Então, veja só, meu querido amigo Ravsani, aqui nós temos, não é? Dá para ver, Ale, diretor? Dá para ver? Olha um espadinho, não é? Qual câmera é aquela? Dá para ver aqui que ela é... Ah, tá, a minha, é verdade. Ok. Ó, ela tem... Linda espada. Ela tem uma marca, né, em cima. Eu vejo uma estrela de Davi. Isso. Um escudo de Davi, um Magen Davi. Aqui. Exato. Eu vejo aqui uma menorá. Uma menorá, exato. O grande candelabro do Templo de Salomão. Isso, exatamente. O Beit HaMikdash. Exato. Templo de Jerusalém. O que mais eu vejo? E aqui a logomarca da própria academia William Shakespeare, no Brasil, reconhecida pela Academia William Shakespeare, inglesa, não é? Da cidade de Stratford-Avon. Quantas academias pelo mundo? Brasil. Eu sei que tem na Europa. Na Europa. Na verdade, por incrível que pareça, William Shakespeare também, ele é venerado em razão das suas grandes obras. Mas em poucos são os lugares, tem muitos admiradores, milhões de admiradores. Eu poderia citar aqui 2 grandes admiradores, né? Sim. O próprio Dom, não é? Ives Gandra da Silva Martins, porque ele hoje é um membro imortal da nossa academia, não é? E eu vejo também aqui, Redó, se você me permite, é uma espada mesmo, né? Sim, uma espada mesmo. Uma espada mesmo. Até vou... Olha só que linda a... Olha só. Eu vejo aqui, me corrija se eu estiver errado, mas eu estou vendo aqui, não sei se essa foi a intenção, mas eu estou vendo o Aron Habrit, a Arca da Aliança aqui. Sim, exatamente. A Arca da Aliança. Porque, quer dizer, na verdade, o nosso pensamento foi unir cada vez mais a filosofia... a filosofia judaico-cristã, não é? Porque a academia remonta, não é, 1600. E as academias, né, foi criada por Richelieu, na França, não é? E na época adotou 40 lugares, né? A nossa tem um pouco mais, porque nós temos 40 lugares de brasileiros e mais 10 lugares de estrangeiros, não é? Nós temos o Chili Potti, que é senador na Itália. Sim. Não é? Sim. Nós temos o Fábio Porta, que é senador da Comunidade Europeia. Não é? O Fábio Porta. Nós temos... Enfim, tem mais 2 ou 3 com o máximo respeito. Nós temos o próprio Silvio Santos. Eu ia falar sobre isso. Nós temos... Se você me permite, é sabido. Sim. Uma das poucas entidades. Única. O Silvio Santos não faz parte de nenhuma entidade no Brasil inteiro. E da academia... E ele nos explicou o porquê. Porque ele disse assim, eu só entro na academia porque nós demos a ele o direito de indicar o patrono dele, não é? E ele indicou o nosso querido Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, não é? Que fez com que o Brasil fosse campeão pela primeira vez na Copa do Mundo. Sim. Não é? E o Silvio é um dom, né? Você sabe, né? Sim, é dom. Ele é descendente direto do Dom Isaac Abravanel. Exatamente. Que consertou as finanças de Portugal. Da Espanha, dos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel. Exato. E ele, na Inquisição, ele era o ministro das finanças. O avô dele, né? Bisavô. Trisavô. Ele falou. Trisavô, não era bisavô? Trisavô. Ele é descendente direto. Abravanel. O Dom Isaac Abravanel. O rei falou para ele, você fica. O povo judeu vai embora, mas você fica, você é meu ministro. Ele falou, não, o povo judeu vai embora e eu vou junto. E saiu com a roupa do atitude, corpo. Que atitude de liderança verdadeira. Não, isso chama-se caráter. Caráter e liderança verdadeira. O líder exato. verdadeiro, ele está do lado do povo nas horas
Boas e principalmente nas difíceis. Então, Porque boa qualquer um fica. Exato. Então o Silvio é dom, é Cenoura. Quando ele chegou no Brasil, não tem dom aqui, é Cenoura Abravanel. Inclusive, o Silvio falou dessa espada. Realmente. Que ninguém mais ia mexer com ele dentro da. E que ele ia entrar com a espada no camarim dele e tudo. Né? Mas me permita, você ali teve a oportunidade de ver o nosso presidente. Não é? Eu não sou o presidente, eu sou o porta-voz oficial da entidade. Sim. Ali estava o nosso presidente, que é o Dom Antônio Alves Teixeira. Sim. E que pediu, inclusive, para que eu mandasse a você. A mim? A você. Puxa, que honra. Por favor, esse convite. Que lindo convite. Eu vou ler aqui. Olha só, diretor. Um convite. Muito obrigado. Por favor. Academia William Shakespeare. Olha só. Apoio. Tem o logo, né? Que é da academia. O brasão da academia. Isso, o brasão da academia. E a Ordem dos Cavaleiros William Shakespeare. William Shakespeare e a Eu vou ler esse convite. A Academia Brasileira William Shakespeare sente-se honrada em convidar Vossa Senhoria para a solenidade de entronização do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimo senhor ministro, professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho, na qualidade de acadêmico imortal, titular da cadeira de número 14 do patrono. A solenidade será realizada na Casa Londres, ok, não vou dar mais detalhes, mas eu vejo aqui que vai ser no dia 4 de junho. De junho, que é um sábado. É um sábado, Redor. E me permita, eu sei. Eu não poderei comparecer devido ao sagrado Shabat, sim, mas eu estou honrado com o convite. Por favor. E eu abençoo o seu evento. Amém. Abençoo a academia. Abençoo os imortais. Mas não estarei presente devido ao sagrado Shabat. Sim. Mas enviarei uma mensagem abençoando os membros e abençoando o protagonista deste evento, que é o professor. Não tenha dúvida. Mas muito obrigado. Olha que lindo convite, hein? Que lindo convite. Obrigado. Você sempre surpreendente. E eu sei que eu já fiz a recomendação do seu nome para fazer parte da nossa academia também. Muito me honra esse convite. Temos lá, além do Silvio Santos, né, como judeu, temos também o ex-cônsul-geral do Brasil, não é? O Alon Davi. Sim. Que foi agora. O ex-cônsul agora entrou no lugar dele. O cônsul, o Alon esteve aqui. Isso. Ele esteve aqui. Entrou no lugar dele agora o cônsul Rafael Erdreich. Rafael Erdreich, que também esteve aqui. Olha. Quer dizer, o nosso relacionamento com o consulado sempre muito alinhado. Sim. Israel. Israel é a nossa pátria. Israel é um polo de tecnologia, de segurança e de luz para o mundo. Então eu acho que o Brasil sempre vai lucrar mantendo as portas abertas para Israel, para esse relacionamento de qualidade. Redó, diplomático e de primeira grandeza. De primeira grandeza. Redó, os nossos seguidores sabiam da sua presença aqui. Sim. E enviaram muitas perguntas. Qual? Você fique à vontade para respondê-las ou não. Respondo todas. Temos uma pergunta aqui da sua mulher. Tô brincando. Fique à vontade. É o seguinte, Redó. Olha a pergunta aqui do nosso querido seguidor Tiago. Se você fosse presidente da República, olha a pergunta, quais seriam suas principais ações? Você sentasse na cadeira da presidência. Olha só. Tiago, obrigado, hein? Eu acho que ele acompanhou a sua trajetória política. Bacana, eu fico feliz. E eu na verdade, é o seguinte, o Brasil, indiscutivelmente, nós temos um dos mais importantes presidentes que esse país já teve. Eu, na minha avaliação dos presidentes, eu tive como grandes líderes, né? O Juscelino Kubitschek, como um dos mais importantes presidentes, por tudo que ele fez pelo Brasil. Tirou o Brasil do atraso, trouxe o desenvolvimento, trouxe a indústria automobilística, desenvolveu, centralizou, criou isso é importantíssimo, quando eu vejo muita gente criticar, dizendo que é por causa de Brasília que a inflação existe, é que você não conhece absolutamente nada de economia. Por isso que você fala essa asneira. Mas com o máximo respeito, ele centralizou, ele trouxe a capital do Brasil para o centro geodésico do país, que é o que o Maluf queria fazer
levando a capital de São Paulo para o centro geodésico do estado. Não é? Então, veja, na verdade, eu particularmente faria o seguinte: em primeiro lugar, eu destinaria, não tem problema que os outros setores iam ficar com problemas, mas eu destinaria um brutal investimento nos 3 primeiros ciclos de vida de um ser humano, que é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, que na nossa época era jardim da infância, primário e colegial. E por que isso? Porque nós temos como exemplo a Coreia do Sul, nós temos como exemplo também ali os tigres asiáticos, o outro lá, que também saiu corrigindo o problema da educação. Então eu acho que o problema do Brasil é a educação. Se nós corrigirmos a questão educacional no país, nós damos um salto de qualidade, de desenvolvimento, de progresso fundamental. Por que nós temos problemas seríssimos hoje? A educação. Quer dizer, infelizmente, você entra num banheiro público e no banheiro público tem que estar lá uma cartilinha dizendo o que você tem que fazer. Quer dizer, isso é uma ofensa, é uma humilhação para qualquer cidadão médio. Você não vê em nenhuma grande nação do mundo uma atitude como essa. E nós estamos entre os 10 mais importantes países do mundo e ninguém caiu a ficha. Então veja, eu me sentiria realmente revoltado quando eu vejo a Cracolândia, quando eu vejo essa horda de pessoas jogadas na rua, eu sinto vergonha de ser brasileiro, porque eu vejo um irmão meu, alguém que tem o mesmo sangue que eu, tendo que pedir esmola, criança de 7, 8, 9 anos, pedindo esmola. A educação. É triste. A educação. Depois da educação, aí tem uma coisa, também isso não é para um governo, né? Eu estabeleceria um critério, iria acompanhar o Congresso Nacional e iria ter coragem de denunciar todos os deputados, senadores, ministros que são corruptos nessa nação. Todos. Redó, você ia morrer, não tem problema. Eu fui eleito com essa finalidade. E eu ia para a história, entendeu? Mas eu ia denunciar. Eu faria um pronunciamento público onde eu ia dizer essas pessoas, comprovadamente. Hoje nós temos um Congresso Nacional que 70% do Congresso Nacional responde, 70% dos senadores e deputados federais respondem por processo crime de extorsão, de homicídio, de assédio sexual. Então estão lá, tá certo? Pior, lavagem de dinheiro, né? Corrupção ativa. Você está entendendo? Como é que nós podemos ter 70%, meu querido amigo e irmão Ravi Sani? Não dá para você ter um Congresso Nacional onde essas pessoas vão decidir por nós e nós termos essa situação. Então veja, o que eu faria? Uma mudança radical no projeto da legislação eleitoral, não é? Voto distrital, eleições gerais de vereador a presidente da República, mandato de 6 anos e com direito a uma reeleição. Para você sanear o problema. Porque não adianta 6 anos sem reeleição. Porque 6... Não, e se o cara está fazendo um grande governo? E se ele está fazendo uma boa administração? Vamos reelegê-lo. E depois cessa, não vai ter mais. Que é para ele não poder criar as casinhas, os conchavos, os esquemas, que é o que vive no Brasil. Tá certo? Você vê aí o presidente lutando para quebrar essas igrejas e não consegue. Em virtude do quê? De que as pessoas estavam viciadas em ganhar dinheiro público na moleza. Muito bem, Sérgio Redó. Diretor, temos tempo ainda? Eu acho que estouramos o tempo, porque a nossa conversa nada mais foi do que um bate-papo entre amigos. Obrigado. Eu acho que nem a pauta eu segui, mas temos legal. Muitas outras perguntas dos nossos seguidores. Que legal. E eu enviarei elas ao doutor, Sim. para que você possa Lógico. responder. Sérgio Redó, que alegria recebê-lo, a honra é minha. Agora eu peço, encarecidamente, Sim. que do seu coração, Sim. para aquela câmera, você direcione
uma mensagem para os nossos jovens, para a nossa audiência, para o nosso Brasil. Meu querido amigo Ravi Sani, eu quero dizer que é uma honra estar sentado nesta cadeira, como disse no início do programa, onde várias autoridades e personalidades tiveram oportunidade de serem entrevistados por você. Um cidadão inteligente, um ser humano de valor e perguntas que me deixaram extremamente enriquecidos, porque eu acho que eu pude trazer um pouquinho do que a gente faz, do que a gente construiu e o sonho que a gente tem para o futuro. E esse sonho está enquadrado à sociedade brasileira, à comunidade israelita, à comunidade, enfim, de todos os países em que rogam pelos mesmos princípios e valores. A família, os valores principalmente espirituais. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um grande problema espiritual entre o bem e o mal. E aqui eu tenho certeza que no seu programa, da forma com que você conduz, o que nós falamos foi para o lado do bem, para o lado da construção, para o lado da qualidade de vida, para aqueles que têm visão de futuro. E eu peço que todos os jovens acreditem no Brasil. Esse é o maior e mais importante país do mundo. Eu vou repetir aqui, nós alimentamos 1,7 bilhões de seres humanos no mundo. Temos uma responsabilidade fundamental. Acredite, o Brasil é nosso e Deus sempre acima de tudo. Muito obrigado. Sérgio Redor! Olá pessoal, hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, Alexandre Zolko, a CRM Bônus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo. Já gravando. A proposta da CRM Bônus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10 a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora, fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja. Hoje, o gift back da CRM Bônus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum. Pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10% a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbonus.com. Eu recomendo. Recadinho importante para vocês. Maestro, qual colchão você tem em casa, maestro? Ô, Rabino, eu tenho um colchão que tá velho. Colchão velho. Chegou o momento de trocar. Trocar. É necessário trocar de colchão porque uma boa noite de sono é vital para o nosso desempenho no dia a dia. Já pensou em dormir em um colchão firme, imponente e com acabamento todo trabalhado à mão? Esse é o colchão da Castor. Os colchões da Castor possuem uma maior firmeza e estabilidade, são molas ensacadas individualmente e que garantem maior suporte e firmeza anatômica, além de conter a maior quantidade de molas ensacadas por metro quadrado do mercado. Tecnologia suíça, pessoal, e exclusiva da Castor no Brasil. O seu tecido contém um tratamento especial de aloe vera que apresenta diversos benefícios para a saúde, por ser rica em magnésio, potássio, vitamina C e iodo, além de substâncias ativas, regeneradoras e anti-inflamatórias. A Castor completa esse ano 6 décadas de mercado e a empresa brasileira do segmento de colchões com mais prêmios e certificações em seus produtos. E isso, claro, reflete na credibilidade levada aos lojistas e consumidores. Tecnologia de qualidade e credibilidade de uma empresa que está há 60 anos no mercado? Só a Castor tem. Pensou em Castor, pensou em colchão de qualidade. Para ter um igual a esse aqui, que maravilha de colchão, mas dá vontade de parar a gravação aqui e ficar descansando. Até amanhã, para você.
Para adquirir um colchão igual a esse, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e procure a loja da Castor mais perto de você. A Torá fala que devemos cuidar do nosso corpo assim como cuidamos da nossa alma, e para cuidar do corpo, nada melhor do que uma boa noite de sono em um colchão da Castor. Castor, um sonho de colchão. Há 22 anos no mercado de multiplataforma. Atuamos com seriedade, confiança e transparência. Oferecemos serviços diferenciados para cada cliente. Rubi, terra, agricultura, construção civil, negócios, banco. Somos o Grupo Beplan, soluções e resultados para o seu negócio. Seja um parceiro Beplan. Nosso tempo acabou. Que programa maravilhoso! Uma mensagem de vida no primeiro bloco. E essa entrevista maravilhosa com Sérgio Redó, que é presidente da Associação Paulista de Imprensa, presidente da Academia William Shakespeare. Que alegria estarmos juntos nesta noite. Meu muito obrigado a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, se você ainda não é inscrito no YouTube, by Rav Sani, do Instituto Rav Sani de Comunicação, se você ainda não me segue no Instagram, esse é o momento de você nos seguir, curtir e compartilhar esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento. Muito obrigado mais uma vez, Shavua Tov, e até a próxima semana, pessoal! Rav Sani Live Show! Muita alegria pra compartilhar e sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume e o Rav Show! Rav Sani Live Show! Aumenta o volume que o Rav é show! Rav Sani Live Show! Até a próxima edição, pessoal! Mua! Rav Sani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Castor, um sonho de colchão. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. E o Shark, a plataforma que melhor investe em startups pelo mundo.